Então, o pastor Gilmar serviu ao Senhor junto conosco, lá em Barra do Garças, num período bem forte, onde ele fazia o seminário, lá no IBAD. Vocês foram contemporâneos lá? 2 anos, pastor César e pastor Gilmar foram contemporâneos. Hoje ele já casou, é pai da Sofia, e é escritor, tem uma editora, e é o que nos ajudou a editar o nosso livro do curso de obreiros aqui para o nosso campo. E hoje ele é o instrumento de Deus, que Deus vai usar para falar conosco aqui nesta manhã. Já esteve em algumas congregações, esteve lá no pastor Linhares, né, pastor? No seminário de casais. Não sei se teve em alguma outra. Se não mudar nada, hoje à noite estará lá no pastor Wellington, lá na Estância 3. Mas nesta manhã é o instrumento que Deus vai usar para falar conosco. Você crê? Senhor Jesus, estamos na Tua presença. Queremos Te louvar pela vida do Teu servo, pastor Gilmar. Que o Senhor continue usando poderosamente, falando aos nossos corações, usando na instrumentalidade do Teu servo, e que os nossos corações estejam preparados para ouvir o que o Senhor quer falar. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Ainda. Recebeu o pastor Gilmar com bem-vindo. Aplaudir ao Senhor pela vida do servo de Deus, pastor Gilmar, de verdade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Que prazer imenso retornar à Planaltina, estar congregando com os irmãos nessa manhã tão agradável. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Eu quero ler, juntamente com a igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Enquanto você procura, eu quero externar a minha adoração ao Senhor pela vida do pastor Davi Nassif, pastora Beth, toda a família, né? Mateus, Lucas, a Daniele, que Deus abençoe ricamente. Os demais obreiros, amigos, que Deus abençoe ricamente, ricamente. Bom, olhei ali para a mão do Mateus, já tem uma aliança brilhando no dedo anular da mão direita, né? Deus abençoe, viu, Mateus? Como é bom ver também o trabalho do pastor César. Que trabalho lindo, viu? Que trabalho lindo. Que Deus continue lhe usando, meu amigo. Aleluia. Atos, capítulo 10, a partir do 36. Contrário? A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas estas coisas que fez,
tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que ele se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar. E nos fez o quê? Ao povo e testificar que ele é o que Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Você pode dizer amém por esta palavra? Tome o seu assento, fique à vontade. Meus irmãos, queremos aproveitar esses próximos minutos para compartilhar com a igreja a palavra de Deus. Que bom, né? Que bom que as Assembleias de Deus têm essa liturgia. Tem essa liturgia administrativa, tem essa liturgia de adoração e tem essa liturgia da exposição bíblica da palavra de Deus. E hoje não é diferente. Hoje é um dia especial para que tenhamos essa orientação da palavra de Deus. E para nos ajudar nesse momento, creio eu que o Espírito Santo nos conduziu para esse texto. Um texto conhecido, um texto bastante lido. Já ouvi alguns amigos, pastores pregando nesta palavra. E aqui eu percebi que deveríamos falar sobre algumas lições do discurso, da pregação do apóstolo Pedro. Essa pregação no capítulo 10, ela é muito parecida com aquela pregação do capítulo 2, com uma diferença. Lá no capítulo 2, logo após a descida do Espírito Santo, quando as pessoas que não entendiam o que estava acontecendo, começaram a agir com incredulidade. Eles se perguntavam, o que isso quer dizer? Também agiam com preconceito. Ah, isso aí é coisa daquele povinho lá da Galileia. E também com desdém. Isso aí só pode ser cachaça. Se fosse hoje, talvez diriam que era 51, né? Esse povo aí encheu a cara de 51. Mas o apóstolo Pedro estava presente naquele momento, até porque ele era um dos líderes do colégio apostólico. E quando ele ouviu que estava tendo esse desdém com os crentes, ele se levanta para pregar. Apóstolo, discípulo de Jesus, servo do Senhor, do Deus Altíssimo, pentecostal, cheio do Espírito Santo, e quando se levanta para pregar, ele diz assim, ouçam com atenção. Parece ser até um paradoxo, né? Pentecostal mandando ouvir com atenção. Mas foi assim que aconteceu. E ele começa defendendo os irmãos. E ele diz, eles não estão bêbados. Isso aí é resultado da promessa do nosso Senhor Jesus,
que disse que era para reunirmos. Veja que a orientação de Jesus implicava em obediência e perseverança, né? Se reúnam, e eles se reuniram obedientemente. E busquem até que do alto sejam revestidos. E eles perseveraram até que isso aconteceu. Então, a sequência da pregação de Pedro, lá no capítulo 2, fala do quê? Do senhorio de Cristo, da missão de Cristo, da crucificação de Cristo e da ressurreição de Cristo. Começando com a defesa dos irmãos. Aqui no capítulo 10, ele não começa com a defesa dos irmãos, mas ele retoma os pontos da mensagem que havia pregado no capítulo 2. Aqui no capítulo 10 ele fala sobre o senhorio de Cristo, missão de Cristo, crucificação de Cristo e ressurreição de Cristo. Você que já leu e conhece esse capítulo, sabe muito bem que ele começa com uma visão que Deus deu a Cornélio, lá em Cesareia. Um homem importante na sociedade, capitão de um batalhão por nome de Italiano, e Deus falou com Cornélio. Como ele não entendia ou não compreendia aquela visão, Deus disse: mande buscar a Pedro. E Deus, que falou com Cornélio, também falou com Pedro. Interessante isso aqui. São regiões diferentes, porque Cornélio está em Cesareia, Pedro em Jope. São homens diferentes. Um é capitão de um batalhão, outro é apóstolo do Senhor Deus Altíssimo, Senhor dos exércitos. Mas o mesmo Deus falando com ambos. Deus falou com Pedro e no final da visão disse: quando chegarem, vá com eles. De Cesareia a Jope, 4 dias de caminhada. 4 dias depois dessa visão, os oficiais de Cornélio chegaram a Jope e disseram: viemos te buscar. Pedro não se opõe, logo vai, porque Deus já tinha falado com ele. 4 dias depois, estavam chegando em Cesareia. E Pedro pergunta para aquele oficial, Cornélio: por que você me mandou buscar? E Cornélio diz: eu tive uma visão. E por isso nós estamos reunidos. Eu, minha família, o batalhão que eu comando, meus amigos, para ouvir tudo quanto Deus tem a nos dizer. Oh, aleluia! Quantos estão aqui com essa mesma disposição? Você pode levantar assim as suas mãos? Quem pode dizer assim comigo? Estamos reunidos para ouvir tudo quanto Deus tem a nos dizer. E Pedro não perdeu a oportunidade. Ele começa a pregar e fala sobre senhorio de Cristo, missão de Cristo, crucificação de Cristo e ressurreição de Cristo. Penso que essa deve ser a mensagem da igreja em nossos dias.
Penso que essa doutrina dos apóstolos tem que ser praticada com muito empenho hoje. Tudo girava em torno de Cristo. Quando eles olhavam, os apóstolos, para o Antigo Testamento, eles viam o quê? O Cristo pré-encarnado. Nos evangelhos, Jesus é mostrado como o Cristo encarnado. Mas para o finalzinho, o Cristo crucificado. Pouco material escriturístico, mas de uma relevância eterna. O Cristo ressurreto. E quem mais bem fala do Cristo glorificado é João, aquele que foi preso na ilha vulcânica do mar Egeu, por nome de Pátimos. Ali, João teve a visão mais perfeita do Cristo glorificado. Ele chega até a dizer que os seus olhos são como chama de fogo, seus cabelos alvos como a lã, sua voz potente como de muitas águas, seus pés reluzentes como de bronze polido, e suas mãos sustentam a igreja. Sabe por que estamos de pé? Porque Ele tem nos sustentado. Sabe por que a igreja está aí, ó, de porta aberta, fazendo a obra, pregando, anunciando, construindo? Sabe por quê? Porque Ele tem sustentado. Sabe por que a sua família não sucumbiu? Sabe por quê? Porque Ele é quem tem sustentado. Seus filhos não caíram porque Ele tem sustentado. Sua empresa continua crescendo porque é Ele que tem guardado. Aleluias. Quem se sente sustentado por Ele, levanta assim as suas mãos e glorifica o seu nome neste lugar. Quem pode dar glória? Quem pode? Quem pode dar aleluia? Quem está sentindo a presença dEle, bendiga o seu nome aqui neste lugar. Quem é batizado com o Espírito Santo, tenha liberdade em falar em outras línguas. Tem gente recebendo aqui nesta manhã variedade de línguas. Você vai começar a falar em línguas que você nunca falou. Deus está te dando aqui agora. Alguém acaba de receber interpretação de línguas. Alguém vai falar em línguas do teu lado e Deus vai te dar a interpretação. Só quem acredita no poder de Deus glorifica o seu nome. Aleluias! Em primeiro lugar, Pedro fala sobre o senhorio de Cristo. Quem está me acompanhando, versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, Senhor de todos. Que coisa linda, né? A palavra quer que a gente assimile isso. Quer que a gente internalize, grave em nossos corações a importância do senhorio de Cristo. Isso é a mensagem poderosa dos apóstolos. Santa Ceia fala sobre isso. Se você ler 1 aos Coríntios, capítulo 11, Paulo foca no senhorio de Cristo. E ele ainda coloca um pré-requisito muito importante para quem vai tomar a ceia. Tem que reconhecer Jesus como Senhor. Ter Jesus como Senhor não é só fazer parte de um fã-clube de Cristo. Até porque fãs não têm muito compromisso com a estrela, né?
se a estrela bobear em alguma coisa, os fãs abandonam, vão embora. Os mesmos que erguem a estrela, daqui a pouco são os mesmos que soltam no abismo. Agora, o nosso Senhor nunca errou, não erra e nunca errará. Oh, aleluias. Não é sermos fãs, não é criarmos grupos no WhatsApp com o título Jesus Cristo, ou no Facebook, ou em qualquer outra rede social. Não é tê-lo só como mestre. Até porque tinha um jovem, que você e eu conhecemos muito bem a sua história, um jovem rico, que se aproxima de Jesus e diz, bom mestre. Só que quando o Senhor falou o que ele tinha que fazer, ele se entristece e vai embora. E eu não encontrei nenhum versículo dizendo que ele tenha voltado. Este jovem é o retrato fiel de muitos da nossa geração. Admiram a Jesus, participam dos cultos a Jesus, mas quando Jesus, o Senhor, diz o que eles precisam fazer, se entristecem e vão embora. Oh, aleluias. Quem tem Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, não vai embora, porque sabe que só Ele tem palavras de vida eterna. Oh, aleluias. Quem tem Cristo como o Senhor da sua vida, congrega. Quem tem Cristo como o Senhor da sua vida, ouve o chamado do pastor. Quem tem Cristo como o Senhor da sua vida, dá preferência de forma profunda para a santificação. Quem tem Cristo como o Senhor da sua vida, não esquece da oração. Quem tem Cristo como o Senhor da sua vida, tem compromisso de leitura com a palavra. É muito bom ouvirmos a palavra. Apocalipse diz que bem-aventurado quem ouve, mas o mesmo Apocalipse diz que bem-aventurado quem lê as Escrituras. E bem-aventurado é também quem pratica a palavra. E sabe quem consegue ouvir, ler e praticar? Quem tem Cristo como o Senhor da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tem Cristo como o Senhor da sua vida não fica marcando data de divórcio. Quem tem Cristo como o Senhor da sua vida não implica o cônjuge. Não fica emburrado, nervoso, zangado. O que você tem? Não, nem eu sei porque eu estou assim. Quem tem Cristo como o Senhor da sua vida não implica a sogra. Quem tem Cristo como Senhor da sua vida, não implica os genros, né? Quem tem Cristo como Senhor da sua vida? Quem tem Cristo como Senhor da sua vida entende que o que achamos, pensamos ou queremos é muito irrelevante. Porque o mais importante é o que ele acha, é o que ele pensa, é o que ele quer. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Quem está debaixo do senhorio de Cristo, levanta as suas mãos e glorifica o seu nome aqui neste lugar, porque o mais importante é entendê-lo que Ele é quem comanda. Por isso, Apocalipse apresenta lá na Nova Jerusalém, no seu interior, o trono de Deus, porque trono fala de autoridade, trono fala de poder, trono fala de direção, trono fala
fala de domínio, trono fala de senhorio, e Ele precisa ter o trono dele em nossos corações. Bendito seja o nome de Jesus. Pedro fala sobre o senhorio, mas também fala sobre a missão de Cristo. Você que está me acompanhando pode olhar aí para o versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou por toda parte. Interessante isso aqui, né? Jesus andou por toda. Só que ele não andou com um entretenimento sem fim. Não andou com um lazer que nunca acaba. Ele andou por toda parte. Qual era a missão de Cristo? Andar por toda. Qual é a missão dele? Andou por toda parte, fazendo o bem. Que coisa linda, né? O texto é maravilhoso em todos os sentidos, principalmente em seus detalhes. Ele andou por toda parte, fazendo o bem. E fazer o bem, em alguns lugares, só poderei se for convidado. Eu não posso chegar aqui a qualquer dia e a qualquer hora e falar assim: ô pastor Davi, quem vai pregar hoje sou eu. Tem que esperar o convite. Com quem eu aprendo isso? Eu aprendo com Jesus. Lá no início do seu ministério, Jesus foi em Caná da Galileia participar de uma festa de casamento. Em algum momento o vinho acaba. E aí, conversa vai, conversa vem, chega em Jesus. E Jesus opera o seu primeiro milagre, transformando nesse dia, com esse milagre, ele fez o bem na vida dos noivos, fez o bem na vida dos pais dos noivos, fez o bem na vida dos mestres-salas, fez o bem na vida dos convidados. Mas ele estava lá fazendo o bem, atendendo um convite. E eu quero dizer para alguém aqui, que 2022, Deus começa a abrir a porta de convites. Vai começar a chegar convites da onde você nunca imaginou que poderia vir. Vai chegar. Aceite o convite. Mas ao chegar lá, lembre-se, faça o bem. Porque muitos, Deus abriu a porta, o convite chegou, mas quando foram, não conseguiram fazer o bem. Vá, mas faça o bem. Em outros lugares, precisaremos fazer o bem sem o convite. Pastor, peraí, o senhor acabou de dizer que precisa do convite. É verdade. Em alguns lugares, para fazer o bem, só se o convite chegar. Em outros, você precisa fazer o bem pela consciência que você tem que ali alguém precisa de ajuda. Com quem eu aprendo isso? Com Jesus. Ninguém convidou Jesus para ir em Gadara. Não teve nenhum gadareno que lhe formalizou um convite dizendo: venha pregar no nosso congresso, venha ministrar na nossa conferência, venha falar na nossa reunião de obreiros, venha participar do nosso congresso de missões. Não teve um gadareno que convidou Jesus.
E por que ele foi? Pela consciência de que havia gadarenos que precisavam de ajuda. Ele coloca os pés em Gadara, os demônios se agitam. E ele faz o bem. E ele fez o bem por quê? Versículo 38, quem está me acompanhando. O qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os gadarenos, em contrapartida, pediram para Jesus sair de lá. Lembre-se, nem sempre quando você fizer o bem, você será bem recebido. Nem sempre haverá o reconhecimento. Nem sempre teremos um pastor que honra, que agradece, que lembra do que foi feito no passado. Nem sempre. E aí, nesse caso, vou parar de fazer o bem? Saia, Jesus de Gadara. Não te queremos aqui. Mas o que você precisa nessas situações? Consciência de que Deus está com você. E pode passar o tempo que passar, em algum momento. Desse dia de Gadara até hoje já foram quantos anos? Em algum momento da história, alguém vai lembrar. Oh, aleluia! E se ninguém lembrar aqui, pode ter certeza que lá no céu, quem está entendendo, levanta assim a sua mão. Pastor, e a quem eu tenho que fazer o bem? A gente se preocupa muito, né? Em fazer o bem a quem nos fez o bem primeiro. Mas a Bíblia deixa bem claro, faça o bem a quem está próximo de você. E esse estar próximo é dinâmico. Toda hora Deus coloca uma pessoa próxima de nós. E você tem que ter o compromisso de fazer o bem justamente nesse exato momento que tem um próximo. O próximo é esse que você alcança com o estender da sua mão. Quem está entendendo, diga amém. Nesse exato momento, quem é que está próximo de você? É com essa pessoa que você tem um compromisso. Fique em pé e mude de lugar. Fique em pé e mude de lugar. Fique em pé e mude de lugar. Umas 3 ou 4 cadeiras de distância. Fique em pé e mude de lugar. Umas 3 ou 4 cadeiras de distância. Quem é o próximo agora? Quem é que está próximo agora? É com essa pessoa que você tem compromisso nesse momento. Fica em pé e muda de lugar de novo. Fica em pé e muda de lugar de novo. Muda de lugar. Porque o próximo é dinâmico. Toda hora Deus coloca uma pessoa próxima de nós. Tem hora que Deus coloca pessoas próximas de nós na fila do banco. Tem hora que Deus põe pessoas próximas de nós lá no estacionamento. Tem hora que Deus põe pessoas próximas de nós no ministério. Tem hora que Deus coloca pessoas próximas de nós em casa. Toda hora tem uma pessoa diferente próxima de nós. E é com essas pessoas que nós temos o compromisso de fazer o bem. Quem está entendendo, diga amém. Pode voltar para o seu lugar. E quando você volta para o seu lugar, quem está entendendo, diga amém. Faça o bem. Vamos para a terceira lição? Terceira lição. Cristo crucificado.
versículo 40, este versículo 39. E nós somos testemunha de todas essas coisas. Tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual o mataram, pendurando no madeiro. Pedro vai percorrendo o ensino que nós temos que percorrer. Essa mensagem que Pedro prega a Cornélio é a mensagem que transforma. É a mensagem que dá a direção certa. É a mensagem que conduz a mente, o coração, as emoções. É por esse caminho. E ele vai seguindo o senhorio de Cristo, missão de Cristo, mostrando os feitos de Jesus, a reação de cada pessoa em relação ao bem que Jesus sempre fez, e a forma como ele lidava com essa contrapartida que as pessoas lhe ofereciam. E ao fazer o bem, dentro do propósito do Senhor, tem os momentos difíceis, complicados. Olhe para Jesus. Jesus foi crucificado. Pedro destaca esse momento porque precisa fazer parte das nossas dinâmicas de vida cristã. Sempre lembrando, até onde Cristo foi, tudo isso por amor. Algumas pessoas não entendem porque Jesus Cristo foi para a cruz. E nós temos que explicar para elas que ele foi para a cruz para pagar uma conta que não era dele. Ele foi para a cruz para pagar uma conta que era nossa. Porque, segundo a teologia, o pecado nos tornou devedores. Essa forma de falar que nos tornamos devedores é uma maneira de explicar o que aconteceu. Mas a nossa mente não alcança as consequências terríveis do pecado. Porque essas consequências reverberam pela eternidade. Nos tornamos devedores. E nem se juntássemos todo o recurso da terra, seria suficiente para pagar essa dívida causada pelo pecado. Talvez alguém teria uma ideia, vamos reunir todos os empresários da terra. Todos. O recurso de todos os empresários não seria suficiente para pagar a dívida. Vamos agregar então o recurso dos fazendeiros. Vamos chamar os fazendeiros com a sua terra, com a sua plantação de capim, com sua lavoura de milho, de arroz, de algodão, de soja, seus animais, seu gado. Vamos agregar os empresários, aí teremos o recurso para pagar a dívida do pecado. Nem assim a dívida seria paga. Então vamos chamar os presidentes das multinacionais, que praticam com regularidade o comércio exterior, ganhando milhões diariamente. Vamos chamá-los. Quem pode convocar os presidentes das multinacionais? Muitos deles hoje operando as suas empresas no Brasil de outras nações. Vamos convocá-los.
e agregar os fazendeiros, agregar os demais empresários, aí teremos o recurso. Nem assim seria suficiente para pagar a dívida causada pelo pecado. Então chamaremos para agregar a esse grupo os políticos mais influentes da terra. Esses políticos, com o seu conhecimento, com a sua influência, com certeza levantará um recurso que somaremos para quitar a dívida. Nem assim seria o suficiente para pagar a dívida. Então, nesse caso, vamos convocar os pais, as mães, que tanto amam os seus filhos. E aí, agora nós temos empresários, nós temos fazendeiros, nós temos presidentes de multinacionais, nós temos os políticos mais influentes, e agora, para agregar esse valor, nós vamos colocar pais e mães que amam profundamente os seus filhos. Nem assim seria suficiente para pagar a dívida causada pelo pecado. Deus, vendo que não seria suficiente para pagar essa dívida com recursos humanos, por olhar a sua criação e amá-la profundamente, Ele diz: eu vou pagar. Eu vou pagar através do meu Filho amado na cruz do Calvário. E Deus paga essa dívida não a Satanás. Deus paga essa dívida não a demônios. Deus paga essa dívida não a Lúcifer. Deus paga essa dívida através de Cristo, atendendo um requisito da sua própria lei. E o projeto de pagar a dívida, de redimir o homem, se desenvolve. Até que chega o dia que Jesus Cristo se esvazia da sua glória. Para que de repente pudesse ser gerado no ventre materno de uma mulher simples de Nazaré, por nome de Maria. E no tempo certo, nasceu. Nasceu lá na cidadezinha de Belém, próximo da meia-noite, noite escura que a humanidade vinha vivendo por causa do pecado. Mas quando Jesus Cristo nasceu, Ele traz consigo a luz da esperança da salvação. Sabe por que hoje nós estamos no caminho da salvação? Sabe por quê? Porque um dia Jesus Cristo nasceu. Quem pode levantar a sua mão e glorificar o seu nome aqui neste lugar? Quem reconhece esta obra gloriosa do nosso Deus, exalta o seu nome aqui, aleluia! Ainda bebezinho é levado para o Egito. Tinha que se cumprir a palavra dos profetas. O rei da Galileia morre. Agora ele vai para a Galileia, especificamente Nazaré, e se cumpre, passa a ser conhecido como Nazareno. Irmãos, quem quer fazer a vontade de Deus e olhar para as Escrituras não tem como negar essa sequência de palavra de Deus e cumprimento, palavra de Deus e cumprimento, palavra de Deus e cumprimento. Deus vai cumprindo a sua palavra. Aos 5 anos começa a estudar a lei, aos 12 anos é sabatinado. Do capítulo 2 ao capítulo 3 de Mateus não temos nada escrito,
falando da adolescência e juventude de Jesus, aonde a Bíblia não fala, não temos ouvido para escutar. Aonde a Bíblia fala, temos ouvidos para escutar. E a Bíblia fala que como homem feito, ele inicia o seu ministério. Ministério poderoso, da pregação e do ensino das Escrituras. Aonde os sinais lhe acompanhavam. Milagres, prodígios, maravilhas. E isso era para quê? Para dizer, eu estou aqui. Cada sinal, eu estou aqui. Cada maravilha, eu estou aqui. Cada milagre, eu estou aqui. Quando ele curou um paralítico, era dizendo, eu sou maior do que a paralisia. Quando curou um cego, era dizendo, eu sou maior do que a cegueira. Quando expulsou legiões de demônios, era ele dizendo, eu sou maior do que todas as legiões. Quando ele vem caminhando sobre as ondas do mar revolto, era ele dizendo, eu sou maior do que a tempestade que bate contra o seu barco. Orecabachando cobenas. Renenecabachando camas. E nestes últimos anos, como a tempestade tem batido contra o seu barco. O vento tem soprado sobre a terra. Tem chacoalhado as árvores. Frutos podres têm caído. Frutos maduros têm sido colhidos. Muitos outros frutos estão amadurecendo. A minha colheita sobre a terra ainda não parou. Olhe, veja, igreja minha, você entende o que eu faço? Igreja minha, você compreende o que eu opero? Veja o que eu estou fazendo. Lute contra a tristeza que tenta entrar no seu coração, mas se alegre por aquilo que eu estou fazendo, porque sou Deus Todo-Poderoso no céu. Maior do que os anjos, na terra, maior do que os homens, e nas regiões celestiais, maior do que os demônios, pois sou eu, Deus Todo-Poderoso. Quem pode falar em línguas estranhas? Quem há muito tempo não fala, fala agora em nome de Jesus. Tem alguma coisa que te impede de falar em línguas? Tem. Tem alguma coisa que te impede? Tem. Se não tem, abra sua boca e glorifica o nome do Senhor aqui neste lugar. Deixa Deus te usar. O Espírito Santo manda perguntar, cadê os profetas desta casa? O Espírito Santo manda perguntar, cadê os vasos cheios deste lugar? Até que chega o dia do Getsemane. No Getsemane, Jesus Cristo foi preso, levado para o Sinédrio, colocado diante de Anás e Caifás. É caluniado, difamado, injuriado.
E se cumpriu o que o profeta havia dito, que ele seria conduzido ao matadouro como ovelha muda. Como é lindo ver esse ensino profético. Porque muitas vezes, por muito pouco, nós nos exasperamos. E queremos ir, tirar satisfação, e exigir respeito. E dependendo da situação, a justiça está logo ali. Enquanto que o Senhor do universo, caluniado, difamado, injuriado, como ovelha muda, está indo para o matadouro. Sai do sinédrio e vai para o pretório romano. Diante de Pilatos, ele logo entende que ele está ali por inveja e tenta, com meias medidas, liberar Jesus. A multidão pressiona, capitaneada pelos líderes religiosos, que querem a sua morte. A mulher de Pilatos, percebendo o que está acontecendo, chega para Pilatos e diz assim: não se envolva com esse justo. Cadê os maridos? Cadê os maridos? Tem marido aí? Ah, se os maridos ouvissem mais as esposas, hein? Aproveita, irmã, e diz assim, tá entendendo? Ele é galileu? Que o governador da Galileia resolva. Conduz Jesus para Herodes. Herodes pede um milagre. Jesus não dá o milagre. Ele tem o poder para fazer qualquer milagre. Mas ele não atende a Herodes. Porque Jesus não tem obrigação nenhuma de atender a carnais, mundanos. Herodes então devolve para Pilatos. É o que acontece hoje. Se Cristo não operar o milagre, esse Cristo para mim não. Mas está chegando a hora. Oh, aleluia, está chegando a hora. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz em João que esta hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão. Oh, aleluia, em espírito e em verdade. Aleluia. Nós não podemos buscá-lo só pelo que ele faz. Nós temos que buscá-lo por quem ele é. E esses que o buscam por quem ele é ouvirão o toque da trombeta. E no soar da última trombeta, em um átomo de tempo, em um piscar de olhos, seremos tirados desta terra e encontraremos com ele nas mansões celestiais. Oh, aleluias! Ou com máscara ou sem máscara, ou com Covid ou sem Covid, ou na cadeira de roda ou caminhando, ou falando ou sendo mudo, ou escutando ou surdo, o importante é reconhecê-lo, que ele é o Senhor da nossa vida, e que quando ele voltar, nós vamos subir para encontrar com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos açoitá-lo. Depois daremos um indulto. Açoite, mas não é para indultá-lo. Queremos a morte. Conduzido para os açoites.
E começa um show de horrores. São pauladas, cacetadas, bofetadas, cusparadas. Na ponta da chibata tem pedaços de ossos que vai rasgando a carne. O sangue esborrifa e vai tingindo o solo do pretório romano com o mais precioso sangue que já pisou nessa terra. Tudo isso por fazer o bem. Tudo isso por fazer o bem. A título de escárnios, Pilatos manda enrolar Jesus no manto vermelho. Manda colocar uma coroa de espinhos na cabeça. E é apresentado para a multidão. Eis aí o vosso rei. E o que a multidão faz? E como tem feito ainda hoje, ande nos corredores das universidades e veja se eles não têm feito isso ainda hoje. Ouça os debates e veja se eles não têm feito isso ainda hoje. Escuta, uma boa parte dos educadores, se não tem feito isso ainda hoje. Não, esse aí não é nosso rei é César. E esse aí é um judeuzinho, um galileuzinho, que nós queremos a morte dele. E nesse momento Pilatos lava as suas mãos, concordando com a pena capital. Jesus tem que andar agora nas ruas estreitas de Jerusalém, debaixo de um lenho maldito nos seus ombros. A pele vai sendo esfolada. E a multidão gritando: mata. Mata mesmo. É uma multidão sangue sedenta, tem prazer em ver o sangue. Sente alegria de ver o sangue jorrando, escorrendo. Até que chega no Gólgota. É crucificado e erguido entre o céu e a terra. A terra lhe expulsa e o céu, por causa do nosso pecado, lhe rejeita. E se cumpre o que o profeta havia dito, que ele seria o mais rejeitado dentre os homens. E em oração, pastor Davi, eu perguntei a Deus, e quero pedir perdão, porque quem sou eu? Quem sou eu para questionar o grande Deus? Mas eu perguntei, por que, Senhor, o Senhor deixou Jesus sozinho naquela cruz? Quem passava por ali virava o rosto. Ninguém sentiu dó. Ninguém sentiu pena. Ninguém teve comiseração. Quem quis atender a sede, deu vinagre. Por que, Senhor, o Senhor deixou ele sozinho
sentindo a vergonha da cruz. Vergonha? Por que vergonha? Porque foi crucificado nu. Ainda hoje, estar nu para muita gente é vergonhoso. Imagina naquela época. Nu no alto da cruz, ensanguentado, diante de acusadores. Nu diante de difamadores. Nu diante de escarnecedores. Nu diante de autoridades religiosas. Nu diante de autoridades romanas. Nu diante de sua mãe Maria. Senhor, lá no jardim do Getsêmani, Jesus disse que se ele quisesse, o Senhor enviaria 12 legiões de anjos. Um anjo seria o suficiente para destruir o Império Romano inteiro. E Jesus está no alto da cruz sozinho. Deus não precisava me responder. Ele não respondeu Jó. Jó fez um monte de questionamentos, Deus não respondeu nenhum. Deus foi perguntar para ele, onde é que você estava? Quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo outro, onde você estava? Onde você estava? Deus não precisava me responder. Mas por graça Deus respondeu. E Deus falou assim, sabe por quê? Que eu deixei ele sozinho? Para não deixar você. Sabe por que eu virei as costas para o meu filho? Para não virar as costas para você. Só quem está entendendo, levanta assim as suas mãos. Deixa o Espírito Santo aplicar esta palavra no teu coração nesta manhã. Só quem está sentindo a presença dele vai glorificando. Rene baixando cobenas. Rene baixando cobenas. Rene cabaixando rune cabaixando robenas. Rene cabaixando robenas. Rene baixando cobenas. Eu estou no controle. Renene cabaixando covenas. Recada baixando covenas. Renene cabaixando covenas. Começarás a ver o que nunca viu. Começarás a sentir o que nunca sentiu. Começarás a perceber o que nunca percebeu. Mas entenda, tudo isso é porque eu tenho pressa. Rene cabachandarabassandaraias. Rene canamasandoro nene cabachandaraia. Rene machando covenas. Rene machando covenas. Próximo do meio-dia, Jesus entregou o seu Espírito. E diferentemente do seu nascimento, que próximo da meia-noite houve luz, agora perto do meio-dia, o sol esconde a sua face. As pedras se quebram nos vales. Os túmulos se abrem. Porque o Filho de Deus está entregando a sua vida uma vez por todos os homens. Oh, aleluias.
E quando ele entrega, ele está pegando o escrito de dívida que havia contra nós. E está o quê? Ele pega a nota promissória que era contra nós e faz o quê? Quem olhar para mim, quem crê em mim, quem confiar em mim, quem se render a mim, não tem mais dívida, não tem mais dívida, não tem mais dívida. Oh, aleluia, somente quem não tem mais dívida diante do Senhor vai glorificando o nome do Senhor, porque coisa boa é você levantar a cabeça e caminhar de cabeça erguida sem ter dívida. Oh, aleluia. E para terminar, Pedro fala sobre a ressurreição de Cristo. Você está me acompanhando desde o início? Pedro falou sobre o quê? Senhorio de Cristo, missão de Cristo, crucificação e por último, vamos aí para o versículo 40. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Maria Madalena, na manhã de domingo, quer ir ao túmulo. Mas quando chega lá, carregando consigo a preocupação de quem nos removerá a pedra, quando ela chega, a pedra está, pedra grande, 12 pessoas para tirá-la do lugar, 12 homens. O que faria uma mulher diante de uma pedra tão grande? Mas quando ela chega à pedra, ela se assusta, entra no túmulo, não encontra e sai dali desesperada. Corre para anunciar aos discípulos. Os discípulos vêm. Quando chegam, olham, procuram o corpo, não está, voltam e ela fica. De repente, o Cristo ressurreto fala com ela. Maria. E ela pensa que é quem? O jardineiro. Moço, se foi o Senhor que tirou ele daqui, me diga onde o Senhor colocou. E Jesus diz Maria. E ela entende que quem fala com ela não é um jardineiro, mas é o Cristo ressurreto. Rabone, mestre, oh, aleluia. Jesus Cristo ressuscitou conforme as Escrituras. E sabe por que ele ressuscitou? Para continuar te dizendo, eu não desisto de você. Eu não abro mão de você. Eu que te chamei para a minha obra. Oh, aleluia. Quando você pensou que estava sozinho, eu estava ali, ó. Quando você achou que não dava mais, eu estava fazendo com que tudo acontecesse. Jesus ressuscitou e a mensagem da ressurreição é: nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus vivo. Não entregue a sua vida para a depressão. Você serve um Deus vivo. Não entregue a sua vida para a tristeza. Você serve um Deus vivo. Não entregue a sua vida para o mundanismo. Você já foi tirado de lá. Você serve um Deus vivo. Não entregue a sua vida para a carnalidade. Você já experimentou o que é carne. E quem nunca experimentou, não queira saber.
Servimos um Deus vivo. Não entregue a sua vida a demônios. Quem já foi cirandado por demônios sabem a luta, a dificuldade, os problemas que são. Não entregue a sua vida a demônios. Servimos um Deus vivo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Muito obrigado.